afasta, se louvamos. Sim, quer nos dar a vida, Ele quer nos dar a paz. A todos mostrar que nós somos, sim, os filhos do bom Rei. Irmãos, vamos todos levantar, a vitória há de vir, pois o diabo está vencido e a obra vai seguir. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, pois só nele há poder. Glória a Deus. Se estás desanimado, se volte ao Pai amado, pois todo o mal de nós se afasta, se louvamos sempre a Deus, se louvamos, vamos todos ao Senhor. Bom dia, irmãos. Estamos aqui dando início a mais um culto dominical. Estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, para louvar a Deus, para ouvir o que Deus tem para nos dizer, para orar ao nosso Deus. E nós já começamos ouvindo essa música que diz glória a Deus, porque Ele cuida dos nossos problemas. Glória a Deus porque nós temos o poder de Deus do nosso lado e porque nós temos certeza, temos confiança, segurança de que todos os dias nós estamos sendo guiados por Ele. O final dessa música diz: se estás desanimado, é só louvar ao Pai amado. E é isso que eu quero te convidar a fazer nessa manhã. Louve a Deus. Pense nas coisas que você tem passado, mas pense também em todas as vezes que Deus tem te carregado no colo, cuidado de você, dado livramento das coisas pelas quais nós temos passado. Não só você, eu também, todos nós, em todos os dias, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo, não é isso? Com essa pandemia, com essas questões de doenças para alguns, de falecimento para outros, mas Deus tem cuidado de nós. Nós vamos louvá-lo, continuar louvando nessa manhã. Antes de cantar mais um cântico, eu quero ler com vocês alguns versículos do Salmos 33, 90 e 121. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Não deixará vacilar o Teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormirá aquele que guarda Israel. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A próxima música que nós iremos cantar, e é bem conhecida, você vai cantar também junto com a gente. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Ele cuida de mim todos os dias. E eu quero te pedir que durante o cântico dessa música você vá pensando nas coisas que você tem passado, né? E que durante a sua vida, não só nos últimos tempos, mas em toda a nossa vida, Deus cuida de nós o tempo todo. Então pensa em tudo que você passou pela sua vida e nos livramentos que Deus deu, nas soluções para os problemas, no descanso no momento da angústia, em todas as formas como Deus tem cuidado de você, da sua família, dos seus queridos, da nossa igreja, durante todo esse tempo. Então vamos louvá-lo por causa disso, louvar a Deus porque Ele cuida de nós. Eu
preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aquele que é o dono da nossa vida, aquele que é o bom pastor, aquele que tudo pode, aquele que tudo é e sempre será, sem sombra de variação, aquele que cuida da gente. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos vivendo mais e mais na busca da fé, mais e mais buscando o cuidado de Deus e sabendo que Ele cuida da gente sempre, em todos os momentos. Estamos nesse culto dominical, nesse domingo que já é o 7º domingo, irmãos, que estamos sem nos reunirmos na nossa querida Praça Arthur Azevedo, número 101. E juntos, mesmo longe uns dos outros, estamos mantendo a nossa comunhão através da oração em nossas casas,
através dos estudos semanais, dos cultos e da campanha de oração, todo dia meio-dia. Já estamos chegando ao final dela, 40 dias de oração por missões e também por tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, que eu e você possamos continuar cuidadosos uns com os outros, sabendo que o Senhor cuida da gente. Amém? Estamos mais uma semana de luta contra essa pandemia. Já ultrapassou a marca de 53 mil pessoas infectadas, já chegando a quase 4 mil pessoas mortas e já chegou aí a quase, ou melhor, já ultrapassou 400 pessoas morrendo num dia. Isso, irmãos, é algo realmente doloroso, da qual eu e você precisamos estar atentos em oração e nos cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde. Ok? Estamos acompanhando tudo isso com submissão, pedindo ao Senhor sabedoria, não é isso? Bom humor também dentro de nossas casas, nessa caminhada de que envolve viver num espaço pequeno, dependendo de como você vive, a quantidade no número de pessoas, mas aprendendo. Cremos que depois disso tudo, o mundo não será mais o mesmo e acreditamos que ainda tem muita coisa para acontecer. Os desafios ainda são grandes nesse tempo e juntos nós vamos seguindo pela fé, entendendo sempre que o Senhor é soberano. Além de estarmos em oração pelo país em relação ao coronavírus pelo mundo, precisamos orar pelo Brasil também por essa instabilidade política, né? O governo federal tem demonstrado de uma forma muito presente sintomas de falta de alinhamento. Então, em uma semana, 2 grandes ministros saíram do governo, o ministro da Saúde, que vinha desenvolvendo um bom trabalho, e agora o ministro da Justiça, não é isso? O Moro, que nos deixa muito preocupados acerca de tantas situações. O que isso tem a ver com as nossas vidas? Tudo, irmãos. Tudo tem a ver com a gente. Tudo passa pela nossa casa, passa pela nossa mente, passa pelos nossos empregos, trabalhos, negócios, passa pela nossa liberdade. Então vivemos uma semana aí, os últimos dias, estranhos. Como eu falei no estudo de quarta-feira, gente aí falando sobre ditadura, volta do AI-5 e situações complicadas para um país que está vivendo lutas tão grandes, onde tantas pessoas estão morrendo por causa de um inimigo em comum. Então nós precisamos estar atentos a isso e buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Queridos, nesse domingo, se Deus assim permitiu, você está me vendo domingo, vamos refletir um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes, né? Um livro chamado paradoxal muitas vezes, ele é cheio deles. Um livro chamado Mal-Humorado da Bíblia, que muitas vezes a gente toma uns socos nos estômagos acerca dele. E diante de tantas coisas que estamos vendo no mundo, irmãos, da instabilidade, não somente provocada pelo coronavírus, mas ele hoje é o principal fator de desequilíbrio no planeta, em que praticamente todas as nações estão lutando para sobreviver. Nós ficamos perguntando sobre o futuro. Diante desse cenário, diante de tantas incertezas, diante de tantas coisas, o desânimo pode chegar, a ansiedade, o medo, a depressão, a falta de perspectiva num futuro melhor. E nós, como cristãos, precisamos administrar isso com muita sabedoria, sempre baseados na palavra do Senhor. Quando nós percebemos tantas coisas que estão acontecendo, quando a gente vê ainda a violência no nosso meio, ainda a corrupção e tanta gente morrendo para salvar outras, médicos, enfermeiros, policiais militares, bombeiros, pessoas que estão aí no fronte tentando salvar alguns. Quando a gente vê essas cenas de sepultamentos coletivos, não somente fora do Brasil, mas a que mais chamou a atenção foi essa de Manaus, não é? Só num dia 140 pessoas foram sepultadas, e ali em cemitérios improvisados, corpos colocados juntos, enfim,
tudo isso, irmãos, precisa trazer reflexão profunda em nossas vidas. Nós nunca mais seremos os mesmos. Se sobrevivermos a tudo isso sem que a nossa casa tenha sido atingida, será mais fácil. Mas estamos com irmãos enlutados, amigos, conhecidos, vizinhos, igrejas nossas de luto por causa do coronavírus, por causa desse Covid-19 que está sendo estudado ainda. Cientistas, infectologistas, laboratórios, todos estão se debruçando para tentar descobrir a vacina o mais breve possível, mas nós sabemos que isso ainda vai demorar um pouquinho e 2020 será um dos anos mais severos para a história da humanidade, e que aqueles que passarem por essa pandemia, quando estiverem lá na frente, de repente falando com seus filhos já adultos, alguns avós conversando com seus netos, contarão o que aconteceu nesse período. Nós, como população mundial, estamos vivendo isso. Viver para quê, então? Já que a qualquer hora tudo pode acabar. E aí, quando você vai no livro de Eclesiastes, ele começa assim: vaidade, vaidade, já dizia o pregador, tudo é vaidade. O sentido é que tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo é inútil. Salomão, então, ao escrever esse livro, já no final de sua vida, com um olhar bem amplo de tantas coisas e muitas observações, ele usa a expressão, essa expressão 37 vezes nesse livro. E ele fala sobre correr atrás do vento, ele vai pontuando várias situações, e existe um personagem, vou assim dizer, nesse livro, que é o mais forte de todos, e daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Então esse livro de Eclesiastes fala sobre frustração, fala sobre ilusão, fala algo sobre coisas fugazes, ou seja, nós que estamos debaixo do sol, que fala sobre a nossa existência, nem tudo se realiza ou nada se realiza, a gente nunca vai conseguir chegar à plenitude, e a Bíblia fala sobre isso, e com isso a gente está sempre numa busca inconstante, na expressão que eu citei agora, correndo atrás do vento. Então, de uma forma poética, ele nos estimula a reflexão, nos ensinando a importância de olhar para o mundo de uma forma correta. Lógico, irmãos, quem nos ajuda a interpretar isso, quem é a lente que nos faz enxergar, é a palavra do Senhor. Por isso que eu e você precisamos firmemente ler a palavra com submissão e oração ao Senhor. Tem lido a palavra? Como é que está a sua leitura bíblica, a sua campanha anual de leitura bíblica? Tem aproveitado para botar tudo em dia? Nós buscamos conhecimento, irmãos, nenhum problema com isso. Nós buscamos sucesso, nenhum problema com isso. Nós lutamos pela liberdade e precisamos fazer. Então as três esferas da nossa vida se encontram aqui, que é o ser, o ter e o fazer. São importantes quando nós vivemos tudo isso de forma equilibrada. Mas a nossa alma, ela não fica saciada. Quando nós pensamos em coisas, no ter, nós sempre queremos ter mais alguma coisa. Por mais que determinada situação, coisa nos chama atenção e a gente pode tê-la, daqui a pouquinho ela se torna algo descartável. Nossa alma vive na busca e nós sabemos que essa busca é em Deus. Queridos, quando nós vamos vendo lutas, quando nós vamos vendo dificuldades, tempestades, vem muitos porquês em nossa agenda. E você deve estar fazendo alguns porquês para Deus. Talvez a oração de tanta gente hoje é: Senhor, por que o mundo está morrendo por causa desse vírus? Senhor, por que tem gente se aproveitando da desgraça alheia para vender álcool gel falsificado, para superfaturar o preço das máscaras, para superfaturar aparelhos médicos? Já estamos aí com possíveis denúncias de que alguém está levando vantagem em alguns hospitais de campanha feitos pelo poder público. Enfim, porquês e muitos porquês. Eclesiastes parece muitas vezes ser um livro pessimista. Será que ele é pessimista? Será que ele é realista?
Mas, irmãos, diante de tudo isso que ele vai citando no decorrer dos seus escritos, do olhar ali de Salomão, tudo isso vai culminar no maior inimigo, e esse inimigo é a morte. Nunca estivemos tão preocupados com ela do que nos dias de hoje. E precisamos, queridos. E se nós fizermos uma análise com o que está acontecendo com outros países, nós ainda estamos em 400 mortes por dia. E podemos chegar a 800, 1000 mortes. E isso é uma estatística plausível. E isso não é um olhar pessimista da minha forma, até porque todos os dias clamo ao Senhor para que nos livre desse mal, tome os cuidados necessários para que esse mal não entre na minha vida e automaticamente em minha casa. Então, quando nós pensamos nessa morte, esse é o maior inimigo. E aí o vírus tem sido um protagonista, um ator poderoso, parece que enviado por esta morte, diante das personificações que a gente vê na literatura, não é isso? De como se fosse quase que um ser que vem para destruir. E aí, essa morte tem destruído sonhos. Quantas pessoas estão enlutadas, e uma família enlutada, queridos, nunca mais é a mesma. Quantos negócios já fecharam? Quantos empregos foram perdidos? Agora que um projeto novo ia acontecer, veio essa pandemia e destruiu. De repente alguém estava se recuperando de uma situação, veio todo esse ambiente de isolamento trazer dificuldades. Mas independente desses sonhos destruídos ou postergados, nós sabemos que a morte, ela é o nosso maior inimigo. Lendo um artigo da revista Ultimato, que é uma das melhores revistas que a gente tem de literatura cristã, diz assim sobre a morte: ela é o muro da desintegração somato-psíquica, ou seja, somato é corpo, psíquica mente, que reduz o corpo humano sucessivamente à inércia, ou seja, completamente parado, a cor que a gente perde, a rigidez cadavérica, a decomposição, ao esqueleto e ao pó. Mas muito antes de um escritor da revista Ultimato falar sobre o pó, a palavra do Senhor fala sobre isso. Do pó veio, o pó tornarás. O tempo entre esses dois ambientes, ou essas duas palavras, essas duas expressões, nós não sabemos. Estou gravando aqui para vocês essa reflexão. Hoje é sexta-feira à noite, que será publicada hoje, no caso hoje, domingo, para você que está me ouvindo agora. Mas nem eu mesmo sei se estarei vivo nesse domingo. Assim como você e eu estamos revendo projetos, nossas agendas e prioridades. Então, quando nós olhamos para a morte, nós precisamos entender o seguinte, irmãos: a morte faz parte da vida e ela foi criada por Deus. Nada nesse universo foge ao controle absoluto do Senhor. Ele é soberano. A Constituição do nosso país tem poder, mas ela não é soberana. Os nossos regimentos internos têm poder, mas não é soberano. Reis têm poder, imperadores têm poder, o presidente da República tem poder, os ministros têm poderes, mas ninguém é soberano. A soberania, baseada na palavra de Deus, pertence somente ao Deus Todo-Poderoso. Nunca esqueça disso. E todo esse movimento no mundo é um movimento de Deus, que nos ensina verdadeiramente o que nós precisamos aprender. Quando nós pensamos nessa morte, olhamos ela de forma absurda, faminta, gulosa, cruel, insolente, implacável, desmancha prazeres, chega a qualquer hora e ninguém escapa. Ela não tem preconceito com ninguém, não importa o gênero masculino e feminino, se é branco ou preto, se é rico ou pobre, se é indouto ou doutor,
se é de direita ou se é de esquerda, se é ateu, se é cristão, a morte busca tragar aquilo que tem vida. Então, para que viver? Para que planejar? Para que sonhar? Expressão usada por tantas pessoas. Mas nós somos estimulados pela palavra do Senhor a exercermos a nossa fé de forma perseverante. Mas, pastor, o livro de Eclesiastes está falando de coisas ruins, ele está falando da nossa finitude. Ele está falando do nosso viver aqui na Terra, que eu sempre falo para vocês, a cronologia, o ambiente linear que eu e você vivemos. Dias, meses e anos, nossos cabelos ficam brancos, nossa barba fica branca, o nosso peso já não é mais o mesmo, nossa visão nem tanto, os anos vão se passando, vamos construindo histórias, as coisas boas, ruins acontecem e elas fazem parte. E Deus se revela em todos os ciclos de nossa vida. Lá no capítulo 8, versículo 7, diz assim: assim como ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo, também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos que enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Amém? Não há jeito. Eu um dia vou me encontrar com essa morte, você também, nesse plano que nós vivemos. E esse livro então trabalha sobre o que é físico e também em alguns momentos ele trabalha sobre o metafísico, aquilo que é material, aquilo que é espiritual, aquilo que é humano, aquilo que é divino, aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, e aquilo que envolve o secular, o religioso, assim como a própria razão e a fé. Que bom, que livro rico. Fica até uma sugestão para você, para esses dias de isolamento, confinamento, a leitura de Eclesiastes, que nos traz essa reflexão tão importante sobre a nossa existência. No capítulo 2, então, no versículo 25, ele nos faz uma exortação. Ele diz assim: separado de Deus, quem pode alegrar-se? Então, o autor bíblico aponta para aquele que é o Senhor de toda a existência, a qual nós precisamos nos reverenciar. No capítulo 12, quando ele vai terminando seus escritos, ele diz assim: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Então, temer ao Senhor, buscar em Deus sabedoria para viver, vai nos dar sentido a cada dia, em todos os momentos. Estamos vivendo essa questão da pandemia e muitas vezes nós queremos transformar uma virose em algo religioso. Às vezes nós fazemos interpretações baseadas nos acontecimentos do tempo. De repente você pensa assim: hoje choveu, fez frio só porque eu não peguei o casaco. Mas o frio ou o vento não estava te esperando sair na rua para te pegar e fazer você ficar com frio. Muitas pessoas vão falar que esse vírus veio para fazer tantas coisas. Mas na criação de Deus, tudo isso é amoral. Vai depender de como nós interpretamos, com muito cuidado, com zelo e submissão, para que a gente não manipule as coisas de Deus e o movimento da Terra, o movimento do universo, que se manifesta de forma extraordinária. Essa semana aí nós tivemos uma chuva de meteoros, de estrelas cadentes, que muitos conseguiram ver. Eu tentei, mas eu não consegui ver a criação de Deus perfeita. Nós então, que somos os observadores, os contadores de história, como era Salomão, grande observador, realmente nós encontramos coisas muitas vezes sem sentido. Mas eu e você continuamos vivendo pela vontade de Deus. Jeremias, no capítulo 12, versículo 13, vai dizer assim: o meu povo me abandonou, sendo eu a fonte de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Deus, então, através do profeta Jeremias, falava ao povo que não adianta tentar viver sem Deus, sem a companhia, sem a bênção do Criador. Como nós lemos aqui em Eclesiastes, o temor ao Senhor. Ele diz aqui
que o meu povo tentou viver sem mim. Deus era a fonte de água viva. Essas cisternas rotas significa rachadas. No contexto que se vivia de Jeremias, em determinados lugares cavava-se determinadas rochas e ali fazia um reservatório de água, tanto da chuva como alguns outros poços para você alimentar os animais, você ter água para higiene. Só que dependendo da rocha ou do tempo, havia pequenas fissuras e rachaduras e essa água se perdia. E aí não tinha mais sucesso o armazenamento. Deus está falando aqui através do profeta que as pessoas queriam viver independente de Deus. E aí quando você tenta fazer isso, deixa de viver a fonte de Deus todos os dias, tentar guardar alguma coisinha para você, ou achar que a religiosidade vai te ajudar a chegar em algum caminho, você vai ter só dificuldade, você vai perder as bênçãos de Deus. Então, cuidado. Essa palavra de Jeremias, assim como também a palavra de Salomão aqui em Eclesiastes, denuncia a falta de relacionamento nosso com Deus, da qual nós ficamos rodopiando em volta de nós mesmos. Talvez você esteja vivendo isso, em círculos e não em ciclos. Nós vivemos fases da nossa vida, e eu sempre falo isso, tenho pedido sabedoria a Deus para viver as fases da minha vida e ciclos também, que é esse que nós estamos vivendo. Se as previsões se concretizarem, irmãos, e é uma previsão até otimista de nós retornarmos as nossas atividades em junho, ou seja, já estamos terminando abril, ainda ficaríamos mês de maio todo fechados no sentido institucional, seriam 3 meses de todas as igrejas fechadas, todas as religiões, assim como tantas outras coisas. Algo histórico, algo fenomenal, exponencial, da qual eu e você precisamos aprender. Será que vamos aprender? Será que quando nós voltarmos à convivência, valorizaremos mais as pessoas em detrimento das coisas? Seremos mais submissos ao Senhor? O tempo vai dizer, tanto para mim quanto para você, né? No momento do sufoco, a gente faz muitos votos e fazemos muitas promessas e precisamos ficar atentos depois no cumprimento delas. Mas aí, irmãos, quando nós pensamos na morte, que é o nosso maior inimigo, nós vamos pensar naquele que venceu a morte, que decretou a morte da morte. Aquele que cuida de mim, que continuará cuidando de nós, não somente aqui na terra, mas muito mais no céu, na eternidade. Então essa boa nova, a salvação, a ressurreição, os novos céus e nova terra, a esperança que nós temos em Cristo Jesus é que renova as nossas forças. E temos trazido reflexões, mensagem, adoração, para que você no dia de hoje celebre a esperança. Mesmo com lutas e com dores, mesmo que a situação não esteja como nós queríamos, mas precisamos fazer a oração de Abacuque lá no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, não tenha gado no pasto, a oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É só nesses momentos, irmãos, de escassez, de insegurança, de ansiedade, que a nossa fé verdadeiramente é provada pelo Senhor, para que eu e você possamos crescer em Cristo Jesus e ter vitória. Não foi isso que nós estudamos ontem na Escola Bíblica Sabática, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 5, sobre a nossa vitória em Cristo Jesus, através da fé, através do amor incondicional de Deus por nós, e depois nós como embaixadores, como proclamadores, como oráculos de Deus nesse tempo. Agora, irmãos, se nós não tivermos essa perspectiva de eternidade, nós vamos começar, vamos caminhar e vamos terminar mal. O apóstolo Paulo fala sobre isso.
Se é só dessa vida que nós esperamos, miseráveis somos. Se nós estamos apostando todas as nossas fichas nas nossas habilidades, ou achando que os governos, os estados irão resolver tudo, não vão resolver. Agora há pouco, vendo uma reportagem, uma menina, uma jovem, chorando a morte de sua mãe, e ela indignada falava assim: minha mãe está aqui há 20 horas esperando para ser levada. Estava lá, morta numa rede, esperando que o IML pudesse buscar. Mas estamos em tempos difíceis. Não adianta a gente fazer algumas acusações ao Estado, ao município, ao prefeito A, B ou C. Está todo mundo, irmãos, perdido em alguns aspectos. Está todo mundo tateando as coisas para tentar descobrir. Essas orientações sanitárias, isso é o padrão para qualquer tipo de virose. Não é isso? Para qualquer tipo de ambiente contagioso, lavar as mãos, tomar banho todo dia, usar o álcool gel, se desinfetar, trocar de roupa. As máscaras agora, que se tornou um acessório estranho para todos nós, mas ela evita que contaminemos os outros e sejamos contaminados. Até quando nós iremos usá-la, não saberemos. Vivemos tempos difíceis, estamos nos adaptando, essa adaptação custa. Talvez você esteja angustiado por isso. Essa questão do nosso ir e vir. A pessoa que está próxima a você, ela pode te contagiar, ela é um inimigo em potencial, mas não um inimigo que quer o teu mal, mas é uma pessoa que tem a mesma possibilidade como você de viver essa dor e essa tristeza. Quando então nós pensamos do nosso chamado, da nossa missão, nós não podemos deixar de lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para esse versículo tão conhecido por todos nós e a expressão de tal maneira, muitas vezes nós a interpretamos como o tamanho. Como o mundo é muito grande, o amor de Deus é muito grande, de tal maneira. Não é isso? Mas muito mais do que algo geográfico e imensurável, essa tal maneira é algo muito profundo diante do que significa o pecado, diante do que significa o inferno, diante do que significa também a vida eterna. Então, querido irmão, querida irmã, no dia de hoje, permitindo o Senhor, renove dentro do seu coração a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Como eu sempre falo para vocês, Jesus Cristo é a chave hermenêutica para tudo que encontramos na palavra do Senhor e para o livro de Eclesiastes também. Então eu e você recebemos uma missão, estamos cumprindo de forma correta, estamos na busca de salvar pessoas, mas como agora? Não estamos podendo nos relacionar com as pessoas, como falar de Jesus, como evangelizar? Perfeito? Temos ferramentas para isso. Convidar a igreja é impossível nesse tempo. E agora? As pessoas se perderão porque não vão aos cultos chamados evangelísticos? Não é isso? Somos nós na missão individual como igreja do Senhor, que muitas vezes é terceirizada para os demais. Vai na minha igreja porque o pastor vai falar com você, porque o missionário vai falar com você, porque o diácono vai falar com você. Só que agora as nossas igrejas estão fechadas. Mas as pessoas continuam sedentas e creio muito mais sedentas. Não perca as oportunidades que virão nesse tempo de você revelar a graça do Senhor. Então, se eu e você sabemos da nossa missão, precisamos, de forma efetiva, constrangida, trabalhar para cuidar de pessoas, salvar novas vidas. Nossos projetos missionários, quando eu digo nossos, somos batistas brasileiros, no Brasil e no mundo, estão aí corajosamente sobrevivendo. Estamos acompanhando o pastor João Marcos na Junta de Missões Mundiais, através de vigília.
através de orações, de lives, de informações. Temos publicado aí para os irmãos também pequenos vídeos dos nossos missionários, mas a obra de Deus não para. Não será um vírus que ele mesmo criou que será a barreira que vai impedir que o evangelho seja propagado em todos os lugares. Então, irmãos, nós não podemos ficar em omissão em nossa vida. Precisamos, com sabedoria, buscar a presença de Deus. Em Lucas capítulo 7, versículo 47, nós encontramos Jesus falando aos seus ouvintes, e ele diz assim: portanto eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. É aquele evento, queridos, que Jesus, aquela mulher pecadora vai ungir os pés de Jesus. Aquela mulher sabia, na sua trajetória linear, no ambiente de Eclesiastes, que a sua vida não tinha muito sentido, por isso vivia no pecado. Mas no momento que ela viu a verdade, ela ouviu a voz da verdade, ela viu a cor dos olhos do Criador, eu sempre falo isso, ela ouviu o timbre da voz de Jesus, e ela não perdeu a oportunidade de ficar aos pés de Cristo, e ele fala aqui sobre o sentimento de amor. Então, eu e você, no dia de hoje, a partir das nossas vidas, do que significa a morte, a vida, as nossas agendas, o que significa o mundo à nossa volta, os acontecimentos, você sente no seu coração que Deus teve que te perdoar muito? Ou você acha que, eu já era, sempre tive uma vidazinha muito boa, sempre fui alguém santinho? Mas não é isso que nós lemos no texto de João 3,16. De tal maneira, esse tal maneira, irmão, já servia só para mim, diante do meu pecado, diante da maldade que ainda existe no meu coração, a luta diária que a gente tem para viver a santidade de Deus em todo tempo. Então, precisamos firmemente buscarmos isso. Na ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20, quando diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio que depois desse ambiente todo que nós estamos vivendo, desse cenário, nós batizaremos muitas pessoas, muitos novos discípulos de Jesus renascerão da água e do Espírito. Creia nisso, ore por isso. A história mostra que a sociedade, a humanidade, muitas vezes depois de cenários difíceis, elas vivem tempo de prosperidade, de fartura e de mudanças, de avaliações, de evolução, de revolução, para que da melhor forma nós caminhemos e façamos a vontade do nosso Deus e conheçamos o Senhor. Aí o apóstolo Paulo, em Romanos 10, versículo 15, diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, ou a paz, dependendo da versão, dos que anunciam as boas novas. Os teus pés são formosos, os meus pés formosos, não no sentido literal, não é isso? Mas da nossa missão, do nosso caminhar na terra, do nosso viver debaixo do sol, diante de tudo aquilo, os talentos que Deus nos deu, mas a comunicação da boa notícia. Trazendo para o cenário, está difícil não falar sobre Covid-19, quem será que vai trazer a boa notícia, o evangelho sanitário, digamos assim, da vacina do coronavírus? Vai demorar um pouquinho? Deve demorar, mas Deus vai usar alguém. Correto? Precisamos muito disso. Meus irmãos, nossos pés são. 1 Coríntios 2, 9, o apóstolo Paulo vai reproduzir uma palavra do profeta Isaías, que diz assim: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto, já falei em outros momentos, está falando do céu, está falando da eternidade, está falando de um relacionamento pleno, não está falando de milagres e revelação de Deus na terra. Tudo que tinha para acontecer no sentido da manifestação do poder de Deus já aconteceu. O que nós esperamos agora é a volta de Jesus, o bom pastor, o sumo pastor que vem buscar a sua igreja. Enquanto, irmãos, nós não estivermos buscando a presença do Senhor, nós vamos ter limitações. Somos chamados pelo Senhor para viver. O chamado é de todos nós, mas a missão de cada um. Nós somos igreja coletivamente, somos igreja também individualmente, e junto nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Não fuja da sua responsabilidade. Nós precisamos seguir firmemente no nosso propósito de fazer a vontade do Senhor. Nesse tempo, então, que vivemos, uma grande oportunidade de generosidade, de compaixão, de oração, de intercessão, de profetizar a bênção de Deus sem nenhum tipo de responsabilidade, mas de nos colocarmos na presença do nosso Deus. Mas muitas vezes nós queremos terceirizar isso para as pessoas, para outras pessoas. Você deve conhecer aquela historinha de um rei que tinha o seu povo, o seu reino. Ele era um bom rei, ele era um rei justo, mas ele ficou doente, ele tinha um problema no seu coração. Mas dentro da história, os médicos ali que trabalhavam para cuidar do rei conseguiram então desenvolver tecnologia para fazer um transplante e dar um novo coração para o rei. O coração do rei era fraco. Um dia então esse rei convocou lá com as trombetas, com seus arautos, para que o povo se reunisse naquele pátio, na frente do castelo, e lá do alto, do seu castelo, ele então falou ao povo, e o povo vibrava, e o povo se comovia também com a dor do rei, e de repente ele pegou uma pena, uma única pena, e disse da sua posição como rei: vou soltar essa pena, e em cima de quem essa pena cair, o seu coração será me doado, para que eu possa continuar vivendo. O rei então soltou aquela pena, e ela foi planeando, como uma pluma, tranquilamente, e de repente começou um movimento já no meio do povo, parecia até que a pena era um vírus, a aglomeração já começou a ser dissipada, e quando aquela pena ia caindo em cima de alguém, as pessoas sopravam e assopravam, e aí a pena subia mais um pouquinho, e o vento levava ela para alguma outra direção. Irmãos, moral da história: quantas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas não cumprimos a vontade dele, dizemos que amamos as pessoas, mas não movemos nenhuma palha para poder ajudar. Nós precisamos entender que tudo que precisava ser feito, Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia por isso. No dia de hoje, desfrute dessa esperança. Desfrute de tudo que Deus tem ainda para você pela fé. O que você já viveu até o dia de hoje debaixo do sol. Talvez você tenha às vezes o sentimento: nossa, eu trabalhei tanto e agora não estou conseguindo desfrutar. Poxa, investi tanto numa pessoa, aquela pessoa me abandonou. Os meus filhos já não estão comigo como eu gostaria que estivesse. Meu irmão faleceu. Os meus pais já não estão mais comigo. A tendência é que a gente murmure, reclame, mas tudo isso faz parte, queridos, das nossas vidas, da nossa história, e a gente vai sendo moldado pelo Senhor. Que no dia de hoje, que Deus está nos dando, quer seja na sexta-feira agora aqui, eu gravando e você vendo agora esta gravação, adore ao Senhor em espírito e em verdade, glorifique o nome do nosso Deus em todo o tempo,
Nós dependemos apenas de Deus para todas essas coisas. Ele continuará sendo o nosso refúgio. Quando eu comecei cantando aqui, Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E nesse cuidado de Deus, a gente vai vendo o quanto o Senhor nos ama. Viver com temor, com sabedoria. Quando a gente não entende, a gente pergunta o porquê de Deus, para Deus. Mas, irmãos, na nossa vida tem sentido. Não é simplesmente correr atrás do vento. É receber o vento de Deus, o pneuma do Senhor, a nova vida, o novo sopro. Vaidade, vaidade, já dizia o pregador, tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Tudo é efêmero. Mas o que a Bíblia nos diz? Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você vai adorar o Senhor agora, cantando um hino muito conhecido, Deus cuidará de ti, que é o hino 33 do HCC, que como Ele tudo vê, Ele tudo provê, Deus cuidará de ti. Adore ao Senhor e daqui a pouquinho eu volto para nós encerrarmos o culto deste domingo. Amém? Meu irmão, minha irmã, estamos começando uma nova semana, se Deus assim permitir. Estamos vivendo o milagre de Deus em relação ao sustento da igreja, nos dízimos e ofertas. Louvado seja o nome do Senhor por isso, a sua fidelidade também. Se você ainda não pôde entregar o dízimo do Senhor, a oferta do Senhor, faça em tempo oportuno. Temos visto irmãos se desdobrando para poderem colocar diante de Deus em agradecimento, e graças a Deus, que é o dono da igreja, que é o dono das nossas vidas, tudo está em dia, todas as contas, todos os sustentos, missionários, ministros, parcerias sociais, parcerias missionárias, até o presente momento que você está me ouvindo, nós não precisamos deixar de fazer nada. Tudo está indo num gesto
firme de fidelidade de Deus em primeiro lugar e a sua também. Pedimos que você esteja em intercessão. Estamos orando por famílias enlutadas da nossa igreja, família da irmã Maria José, juntamente com Eliel, pela perda, não é isso, do Marcos, que era filho e também irmão. Família do irmão Eri Lousada, ele também ficou internado 10 dias com suspeitas do Covid-19, ele recebeu alta essa semana. Nós temos pessoas na família da Glória, família da irmã Lívia, família enlutada lá em Nova Iguaçu, da família do pastor Juvenilson, que eu falei com vocês, Igreja Batista Nova Filadélfia, tem pastor do senador Camará também com suspeitas de Covid-19, outros estão sendo curados, a gente fica feliz com essas vitórias, de que pessoas estão conseguindo superar, aleluia por isso, mas precisamos orar pelo mundo, precisamos orar pelo Brasil, orar pela nossa cidade, e tudo que vier à sua mão, querido, faça conforme as tuas forças, como diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, né? Porque para a sepultura que nós iremos, não há trabalho, não há comércio, não há indústria, não há nada humanamente falando. Então não perca as oportunidades desse tempo para revelar que só Jesus Cristo salva, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, e à direita do seu celular tem um sininho ali, a notificação, você já recebe automaticamente todos os nossos estudos, cultos, em todo o material. Graças a Deus tem tido uma boa visualização, temos conseguido ir além dos nossos muros, das nossas fronteiras, do nosso auditório, abençoando a vida das pessoas, e juntos nós vamos caminhando pela fé. Deus te abençoe, uma semana abençoada, em nome daquele que é o sol da justiça, que veio iluminar a nossa vida aqui na terra e também na eternidade. Amém? Até a próxima. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde, sempre guarde.